E olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e essa é mais uma leitura do livro de textos de um curso em milagres. Que contribuições, que desapegos podemos ter hoje, o que podemos soltar hoje para que a gente se conecte com o nosso ser verdadeiro, com aquilo que a gente é e sempre será. Então a gente vai continuar a leitura do capítulo 5, seção 3, o guia para a salvação. Vamos lá? O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente, na mente de Deus, eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, na mente de Deus, porque, se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Sendo o chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias, porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada a outros. Aumenta em ti na medida em que a dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois, à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele, e assim reconheces o que é esse chamado. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortaleces. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que invariavelmente o que a gente vê no outro é porque a gente também tem isso, né? Então, a gente só consegue ver algo no outro ou reconhecer algo no outro porque a gente também tem isso, né? Então é muito interessante a gente olhar. E qualquer coisa que você veja no outro, você está vendo em você mesmo. E aquilo que você compartilha, você fortalece. Então, se você vê algo bom no outro, né? Você fortalece. Se você vê algo ruim no outro, você fortalece. Então, se você olhar para tudo ao seu redor, com a mente da separação, quanto mais separação, você fortalece. Se você olhar para tudo ao teu redor com a mente pura, o que você fortalece também? Voltando ao texto. Isso é muito libertador, né? E ao mesmo tempo a gente sabe disso, a gente já sabe disso, a gente sabe que o observador percebe, vê, é aquilo que ele dá força, né? Você dá força para aquilo que você observa. E
todo lugar onde você decide colocar a sua energia, colocar o seu foco, é aquilo que vai expandir, né? Aquilo que você foca, expande. A gente sabe que isso é uma lei da física, inclusive com o experimento da dupla fenda, que o professor Hélio Couto explica muito bem, né? Aquilo que você, a sua observação é que cria, né? Então, como a gente também diz em Access, seu ponto de vista cria sua realidade. Então, o que você está vendo, que reconhece, né, em si mesmo e que expande, o que você está vendo no outro, que você reconhece, que também expande. Então, voltando ao texto. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possa ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está afadado a produzir medo. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Eu tenho enfatizado repetidamente que um nível da mente não é compreensível para outro. Assim é como o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus. Logo, o Espírito Santo o compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego. Então, a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita-a sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Ele fala lá, né, no início, bem no início, que ele diz assim, né? Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a crença do ego. Então, a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita sem questionamento. Então, se a gente sabe que é uma ponte, né, e que a gente vai para isso de um lugar a outro por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Isso é muito. Pode parecer confuso, e se isso for para você, lembra que são níveis, tá? Não se desespere, não se julgue, né? Estamos tirando camadas, lembra? Então ele diz: o Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do espírito. É a ponte que vai levar a gente de um lugar ao outro. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tem significado a parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser.
É isso que o Espírito Santo te lembra. É isso que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego, porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que é discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe de boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. Então, aqui eu quero fazer uma pausa para perguntar em que você acredita. Você acredita em guerra? Você acredita em discórdia? Você acredita em conflito? Isso faz você se sentir mais leve, mais pacífico, mais em paz? Então, qualquer coisa que tire a gente da paz, do pacífico, da mansidão, que a gente já falou ontem, é o lugar em que a gente não está permitindo que essa comunicação se faça com o nosso ser. E aí que ele diz que aqui vai ter medo, né? Vai ter aquela sensação de perigo, 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 né? Mas não é um perigo real. Lembra que só o amor existe? Todo o resto é irreal. Então, voltando ao texto. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebe nos outros está fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar que não a compreendes. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente, porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz, e a paz é de Deus. Tu, que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e se aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha, e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre, e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Então, ele guarda aquilo que passou e que está por vir e traz ao presente. Lembrando, né, dessa inexistência de temporalidade na eternidade. Só existe o agora, como a gente falou anteriormente. Então, voltando ao texto. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu aumentes em seu nome, compartilhando-o
para aumentar a sua alegria em ti. Então, todos os lugares que a gente resiste, né, a essas palavras mesmo, né, essa possibilidade de paz, essa possibilidade de união, essa possibilidade de volta ao ser. E tudo que isso traz à tona, vamos destruir e descriar esses lugares em que a gente queima as pontes para acessar isso que vive dentro da gente. Quantas vezes a gente queimou pontes para a paz em nome do ego? E quantas vezes a gente queimou pontes para o amor em nome do ego? E quantas vezes a gente criou ou pontes para fortalecer isso, entrando na discórdia, entrando no conflito, sem se dar conta que aquilo que a gente está vendo e reconhecendo está em primeiro lugar na gente. Então, se a gente tem essa consciência e essa realidade ensina pra gente, usa a nossa própria vida, como a gente está criando, para mostrar onde a gente está olhando para essas coisas, a gente pode usar isso para criar pontes para a paz. Para olhar para isso e falar: eu vejo o conflito aqui e esse conflito está em mim. Eu escolho olhar isso com a mente de Deus. Eu vejo essa discórdia, logo essa discórdia está em mim. Como seria eu me abrir para criar essa ponte para a paz dentro da gente? Então, são questões que a gente pode se colocar todas as vezes que a gente se sentir pesado, em conflito, em discórdia, em desamor, em escassez, em ausência, em falta, porque nada disso é real. Então, o que mudaria, né, se a gente colocasse isso em prática na nossa vida, né? O texto diz claramente, né? A gente vai usar essa escola da vida como o material didático que você consegue entender nesse momento. Para que você olhe para esse material didático e fale assim: pera, eu posso mudar isso aqui. Isso aqui está se apresentando agora, mas não precisa ser assim. O que a gente conseguiria alterar na nossa vida ainda hoje? E esse é um convite que eu faço para vocês, porque eu vou observar isso na minha vida hoje. E o que mais vai ser possível para a gente depois dessa prática, essa aula teórica, essa aula prática depois da aula teórica. E o que a gente pode receber disso hoje. Espero que tenha sido uma contribuição para vocês, assim como foi para mim. E o que mais é possível para a gente agora, no presente. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.